Agora aumentou para 27 minutos, eu estou mais contente e já desinstalei TikTok, jogos. Ok, vamos lá. Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica. Sejam todos bem-vindos a esse canal no qual criei para enviar a palavra de Deus, cantar louvores. Hoje estou rouca, já tem uma semana, já 8 dias que eu estou rouca. Infelizmente, né? Mas acredito que foi um tempo de preparo. Então, em breve, eu estarei melhor para a honra e glória de Deus. Mas no vídeo de hoje, vamos começar falando sobre chegou a hora. Vou lhe falar um pouco do que aconteceu comigo. É mania aqui de falar com fone de ouvido para melhorar o áudio para vocês. Mas eu vou desinstalar, ó. Eu vou tirar um pouco aqui do ouvido porque estava abafando muito. Mas enfim, vamos começar falando de chegou a hora e vou comentar com vocês o que aconteceu comigo e eu estou aqui para dizer não porque eu quero, mas porque Deus me enviou. Eu acredito que foi Deus que me enviou para estar falando isso com vocês agora. Bom, já começou desde a infância. Eu sinto um agir de Deus diferente na minha vida. Eu já tentei me afastar dele, mas não consegui permanecer muito tempo longe. Sempre voltava para Deus, pedia perdão e voltava. Desde criança que eu sinto um amor enorme por Deus, um respeito pela palavra do Senhor, mesmo algum tempo atrás não ter lido a Bíblia, eu já tinha esse respeito, porque, eu já tinha esse respeito porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouvia, eu colocava aquilo ali para dentro de mim, ficava gravado em mim. E passou algum tempo, algumas coisas aconteceram que eu não me senti bem de saúde. Alguns anos atrás, eu dizia, Pai, se o Senhor me livrar dessa, eu prometo que eu cuido mais da minha saúde, eu prometo que eu volto para ti, vou seguir teus caminhos e tal. Mas você sabe que o ser humano, ele é falho. E eu me afastei um pouco dos caminhos, só não abandonei, mas me afastei daquilo que eu havia prometido. Continuei fazendo coisas que não era para fazer, aquilo que eu tinha prometido de não comer mais aquelas comidas que me faziam mal. Eu continuei comendo depois de um tempo, né? Porque você sabe que quando a gente faz algum tipo de propósito de palavra na hora, a pessoa faz tudo, vai todo vapor e depois volta de novo às práticas que não é para fazer. E eu voltei a comer muito, 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 porque eu havia feito exame de sangue, e no exame tinha tudo normal. Aí eu disse, se tem tudo normal, não tem problema de eu continuar comendo essas comidas. Mas eu, quando começava a comer, nos últimos tempos, eu sentia um mal-estar. Eu já havia percebido e tinha dito, essa comida não está me fazendo bem. E eu não sabia do que estava acontecendo comigo. Por que não está me fazendo bem, sendo que no exame estava dizendo que estava tudo normal. Mas na verdade não está. E não estava. E recentemente aconteceu alguns episódios comigo, novamente. Eu acredito que dessa vez foi um puxão de orelha de Deus, um alerta dizendo, minha filha, agora você vem. Chegou a hora. Chega de brincadeira, chega de dizer e não cumprir. Chegou a hora. Aconteceu um episódio
no mês passado, que eu fiquei preocupada muito com minha saúde. Nos últimos anos eu venho desenvolvendo algum tipo de grau de ansiedade que chega a ser generalizado. Porque se alguém estiver doente, eu acho que eu estou. Qualquer coisinha que acontece, eu acho que vai acontecer comigo, entendeu? E ali a ansiedade começa a alterar e eu fico com mal-estar. Junta uma coisa na outra com relação à má alimentação e faz aquela bola de neve e faz com que eu me sentisse mal. E aconteceu um episódio que eu fiquei muito preocupada com minha saúde e eu fui no posto de saúde para me consultar e saber do que poderia estar acontecendo comigo. Chegando lá, já que eu estava com a minha ansiedade lá no alto e a má alimentação, no dia anterior, na noite, eu tinha comido pizza, refrigerante, de manhã também tinha comido pizza, refrigerante, e quando foi na hora do almoço, não almocei e fui para o posto de saúde. Chegando lá com a ansiedade alta, eu verifiquei minha pressão. Minha pressão estava 19/10, coisa que nunca havia me acontecido, né, quando eu ia verificar a pressão. Eu já tenho alguns problemas relacionados a isso. Quando eu estava grávida, nas minhas 3 gestações, eu tive pressão alta. Na primeira, eu tive pré-eclâmpsia, quase pré-eclâmpsia, né? Eu tive minha menina com 38 semanas, a mais velha, e minha pressão estava 18 por alguma coisa no dia, e fui encaminhada com urgência. Na gestação do meio, da minha menina do meio, eu estava com a pressão ali, mais ou menos, mas também considerada alta. Mas a do meu menino, que inclusive está passando agora e bateu aqui no tripé, do meu menino Benjamin, do mais novo, eu tive a pressão do início ao fim alta. Mesmo tomando remédio, medicamento, minha pressão era alta. Mas a gestação foi até o final, graças a Deus, porque hoje eu creio que foi Deus me sustentando, me livrando, me protegendo, porque outras mulheres que estavam nessa mesma situação ou perderam um bebê ou morreram, ou aconteceram dos dois morrerem. Mas comigo foi diferente. Eu não tinha nenhuma preocupação durante a minha gestação, coisa curiosa, né? E hoje em dia eu declaro que eu não tenho mais ansiedade. Hoje em dia veio a ansiedade muito forte e me preocupo com coisas pequenas e minha pressão vai lá nas alturas. Assim eu acho que é, né? Mas talvez não, talvez seja a alimentação, ainda não descobri. Mas todas as gestações foram normais, ao meu ver. Não tinha nenhum tipo de preocupação. A coisa que eu notei foi que eu tinha uma má alimentação mesmo, né? E eu tive meus bebês, tudo normal, tranquilo. Quando eu estava muito preocupada e comendo muita coisa que não era para comer também, minha pressão alterou. No início do ano passado, de 2024, também ocorreu essa mesma coisa. Eu estava muito ansiosa no quadro, que eu estava muito preocupada do que poderia estar acontecendo comigo. Na noite, eu tinha comido pizza e refrigerantes, né? E eu não estava aguentando mais a dor na minha barriga e fui para a UPA. E lá na UPA minha pressão estava altíssima, 18 por alguma coisa. E eu disse novamente, meu Deus, de novo aconteceu, mas agora dessa vez eu vou cuidar da minha saúde. Eu cuidei? Não. Eu fiz exame de sangue novamente, tudo normal. Mas eu passei o ano todo de 2024 comendo besteira, coxinha, salgado, pizza, hambúrguer, cachorro quente, refrigerante, muito refrigerante, massa, coisa salgada e tal. E sem me preocupar e com aquele mal-estar. E o que é que está acontecendo comigo? Eu estou comendo essas coisas, nos exames dá que eu não tenho nada, mas quando eu como essas coisas eu me sinto mal.
coração acelera, a ansiedade aumenta e fica tudo, essa bola de neve em minha cabeça, na minha vida. Aí chegou esse momento, né, do mês passado, ter acontecido um quadro aí na minha saúde, que eu fiquei muito preocupada, fui no postinho de saúde e aconteceu isso comigo no mês passado, que eu fiquei muito preocupada com o que ocorreu comigo na minha saúde, e eu fui no posto de saúde e lá minha pressão estava 19/10. E a menina que verificou disse que estava muito alto, que já era coisa de urgência e que era para mim ser atendida logo. E eu fui atendida. Quando os médicos que estavam lá, tinha dois, um homem e uma mulher, estavam falando comigo, falando as coisas para mim, perguntando se eu tinha entendido, minha cabeça assim estava no mundo da lua, porque o meu foco naquele momento só era acalmar o meu coração, porque estava tuc, 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 tuc. E eu estava só focando nisso e tipo como fosse a alma querer se desconectar do meu corpo. E a preocupação só aumentando. Aí eu tomei um remédio lá no postinho, minha pressão baixou. Tem alguns casos de pessoas que a pressão não baixa, mas a minha baixou. E o médico passou uma fichinha lá para me fazer o controle da pressão a semana toda. E eu fiz sem usar medicamento nem nada, só mudando a minha alimentação, tirando mais o sal e tomando muita água e muito chá calmante. No outro dia, minha pressão diminuiu mais um pouco. Durante a tarde, minha pressão diminuiu mais um pouco. No outro dia de manhã, minha pressão diminuiu mais um pouco. E à tarde, minha pressão já estava normal, sem tomar remédio. Mas sabe o que é que aconteceu durante esse processo? Eu fiz um voto com Deus. Um voto que eu tenho que cumprir. Mesmo que a minha carne diga que eu não posso, que eu não vou, que eu não consigo, mas eu vou conseguir. E eu dei o primeiro passo. Eu disse, Senhor, se o Senhor me ajudar, se o Senhor normalizar essa situação, eu vou fazer isso e isso. Depois eu conto esse testemunho para vocês. Não vou contar agora. Vou esperar passar mais um tempo para poder todas as peças se encaixarem e eu contar aqui os detalhes para você. Mas eu fiz o voto com Deus. Eu dei o primeiro passo e disse, olha, Senhor, eu já fiz isso. Agora eu estou esperando o Senhor fazer a tua parte. E o curioso é que no dia anterior da pressão ter dado normal, eu disse assim à menina que estava verificando minha pressão, olha, amanhã eu vou vir aqui e minha pressão vai estar normal. Eu disse isso. E quando foi no outro dia, minha pressão estava normal. Eu creio que durante isso, Deus estendeu a mão para mim. Porque aquela preocupação que eu estava na minha saúde, Deus enviou a resposta no dia seguinte. E eu dei o primeiro passo, fazendo algo que eu tinha dito a Ele que eu ia fazer. E agora, eu só estou mantendo a minha alimentação. Claro que no mês passado de maio, né, hoje é 1º de junho, o quadro eu disse que ocorreu no mês passado, mas me referindo ao mês de abril, porque hoje é junho, né, e ainda a cabeça está processando. Mas no mês de maio teve as comemorações de aniversário, não extrapolei, mas eu comi algumas coisinhas, mas não extrapolei, mas morrendo de medo, porque dessa vez sim eu quero fazer a minha parte dignamente. E Deus me ajudou, eu acredito. E teve um processo anterior a todas essas coisas que aconteceram, que eu disse assim, quando começou essa questão da saúde, desse quadro que me ocorreu, eu disse, Senhor, eu vou me dedicar mais a Ti durante esse processo, antes de começar um voto verdadeiramente de fato. Eu disse, Senhor, eu vou me dedicar mais a Ti.
Eu vou fazer isso, isso e aquilo mais. E eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu consagro a minha vida em tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou fazer o que tu queres que eu faça. Eu vou ser quem tu quer que eu faça, que eu seja. Mas me ajude, porque não é fácil, meu Pai. Não é fácil permanecer nessa caminhada. Me ajude, Senhor, porque sozinho eu não consigo. E eu disse, esse voto eu fiz com ele. Fiz parte do voto e agora estou concluindo. Eu disse que ia fazer o que ele queria. Há alguns dias do meu aniversário, antes do meu aniversário, no mês passado, eu recebi um convite de uma pessoa no grupo de estudo no qual faço parte da igreja. E essa pessoa disse, Jéssica, você pode trazer a palavra. Aí a minha mensagem automaticamente para ela foi, eu não estou preparada. Olha só, eu não estou preparada. Aí ela, Jéssica, você é tão inteligente e tal. Aí fica aquele questionamento na minha cabeça. Porque, para que, Senhor, eu posto que eu estou estudando isso? Para que eu posto que eu sei fazer isso? Às vezes, pode ser para honra minha de só mostrar porque eu sei, só mostrar porque eu estou fazendo. Mas ela veio falar comigo. Mas isso aí pode ter sido também um incentivo de Deus. Nessa parte de desenvolver esse desejo de eu estar mostrando o que eu estou fazendo. Mas eu sinto um certo medo. A responsabilidade é altíssima. Aí essa pessoa, Jéssica, você é tão inteligente. E eu na minha cabeça, sou não. Eu até enviei a mensagem para ela. Sou não. Aí ela enviou um áudio para mim que disse que entende que ela já passou pelo mesmo e que entende que eu entendi naquela hora que não queria levar a mensagem de qualquer jeito, né? Porque a responsabilidade, quando é para Deus, a pessoa tem que fazer corretamente. Aí na mesma hora eu voltei porque Deus falou assim comigo. Eu senti que foi Ele. Ele disse, por que você está negando as oportunidades que eu estou te dando? Aí eu, na mesma hora, falei com a menina e disse que eu ia orar, que eu ia levar a palavra. Mas só que ela disse que já falou com outra pessoa. Mas olha só que curioso, ela veio me falar que ela estava orando para saber a quem ela poderia chamar para enviar esse estudo, né? Essa palavra. E ela disse que a primeira pessoa que veio na mente dela foi eu. Mas tá bom. Na mesma hora, quando Deus disse, por que você está me negando as oportunidades que eu estou te dando, né? Na mesma hora eu senti, Senhor, isso aí foi um presente de aniversário? Será que isso aí foi um sinal para que eu falasse de ti, mais de ti? Porque há certo tempo eu venho sentindo isso, de que Deus está me chamando para falar dele, para contar as coisas dele que ele fez na minha vida, os testemunhos, e enviar a mensagem dele, né? Já tem um tempo. E eu sempre dizia, Senhor, eu não sei falar, eu não estou preparada, me ajude. E teve uma vez, quando eu estava preparando um vídeo para fazer da Páscoa no ano passado, eu disse, Senhor, eu não sei falar, eu não sei falar. Eu escrevo, eu marco as coisas no texto para poder falar e explicar direito, mas eu não consigo. E na mesma hora veio a palavra na minha cabeça. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E foi daí que eu conseguia falar. De uma maneira meio assim, mas eu consegui falar. Mas hoje em dia também eu fico com esse mesmo questionamento e dilema. Senhor, eu não sei falar.
Eu estudo tanto, eu leio, mas as coisas não entram na minha cabeça, eu não consigo falar. Mas sempre vem, fala da tua forma, que eu conduzo o resto. E esse vídeo foi para dizer que chegou a hora. Chegou a hora. Não dê mais desculpa para você fazer o que precisa ser feito. Não abandone Deus. Não rejeite o que Deus quer para a tua vida. Siga o que Ele quer. É isso que eu estou tentando fazer. Não é fácil, mas Deus é bom. A tua graça dura para sempre. Se eu estou aqui é pela graça de Deus. Se eu estou viva é pela graça de Deus. Mesmo sem merecer, Deus me ama e Deus te ama. Tá? Espero que esse vídeo tenha edificado um pouco a tua vida ou não, né? Eu não sei do que você está passando no momento. Mas conta aqui nos comentários o que você está sentindo e o que você analisou sobre esse vídeo. Eu contei mais sobre mim, mais sobre o que me aconteceu. Mas estou aqui para dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Chegou a hora. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau.